Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, muito bom dia. 7h44 da manhã do dia 2 de setembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça paga, na função corregedor-geral na investigação de 196 países, os seus membros funcionários públicos, que em planos quinquenais estabeleceram o domínio global da administração pública do planeta. Todos estes elementos foram alcançados através da Lei Magnifici, a Lei IEPA, a Lei RICO, ou seja, antimáfia, e principalmente pelo artigo 301, função, que estabelece o enlace de toda a contabilidade de 196 países, seus bancos centrais, seus bancos domésticos, todos os titulares que ocupam cargos porque são funcionários públicos que se amotinaram em atitude de espionagem a um líder determinado. China, Rússia, Turquia, Hamas, Hezbollah, Irã, todos, Norte-Coreia, todos posicionados, Índia, todos posicionados, todos amotinados, espias e sabotadores dos próprios estados que representam. Estes funcionários públicos ocupam cargos no parlamento, no judiciário e no executivo. São de liderança de primeiro, segundo ou terceiro escalão. E eles dominam todo o pagamento feito pelo Clube da ONU, Organização das Nações Unidas, num fundo para todos decretar o aporte mensal, anual, de eventos com o slogan Conta das ONGs, contas para salvar a humanidade, o planeta Terra. Foram todos identificados, todos descobertos. Então agora, faltando poucos meses para o reset mundial, estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial, que fez, a pedido da China, o julgamento das moedas podres, títulos derivativos, ao qual a China reivindicou sempre que é proprietária, e que foi feita a auditoria de todos os títulos, de todas as moedas podres, e se chegou em que a maioria desses títulos já foram pagos a terceiros, foram negociados centenas de milhões de vezes. Então, entre eles mesmos, entre todos os estados que compõem esta membresia da cleptocracia, sociedade de ladrões, na ONU, ficou estabelecido que eles mesmos são os próprios inimigos. Então todos agora foram alcançados e todos estão falando tudo, contando tudo, porque perderam tudo. Perderam os bens,
perderam o prestígio, perderam toda a sua referência de bom comportamento, porque caíram num crime hediondo, crime contra a humanidade, extermínio da raça humana no planeta. Todos eles já identificados. Então, hoje, nós estamos observando o Supremo Tribunal Federal começa o julgamento de Bolsonaro pelo pleno do golpe. Acontece que todo o planeta sabe e todas as autoridades contábeis, 60 agências que trabalham com especialistas no Civil Law e no Common Law, descobriram que o golpe foi dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, com um ladrão conhecido, que as digitais dele não batem, o DNA, a assinatura, e que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. O seu vice-presidente, Alckmin, que faz parte de uma trama de terroristas que todos eles, os líderes, foram mortos por determinação de guerra. Eles são exterminadores do povo judeu e de todos os que não pensam como eles. E o único que sobrou foi o Alckmin, que ele representa o Ali Khamenei, representa o Irã, que não existe mais. Então, nós estamos à captura de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todos os seus representantes de primeiro escalão de governo, seus ministros de segundo escalão também, e de terceiro escalão e de quarto escalão. Todos eles que subordinam governadores eleitos pelos partidos que compõem esta cleptocracia de ladrões estabelecidas no Brasil em 26 estados e 5.070 municípios. Os seus prefeitos, que foram eleitos também por esta cleptocracia de partidos políticos, todos foram descobertos, principalmente onde é que pode deixá-los bem nervosos, a captura de todos os bens financeiros, ou seja, eles foram expostos individualmente, eles não representam o órgão que preside, eles representam o cargo que autoriza a prescrição ao roubo qualificado, à traição à pátria, ao motim, à sabotagem. Estes espias já têm voz de prisão internacional. Então nós já estamos com todas as tropas dos Estados Unidos da América em Brasília. Brasília está sitiada. Temos hoje um evento ao qual será televisionado com LED, com televisores, para o público assistir na Praça dos Três Poderes. Eu garanto a vocês, cidadãos de bem, que absolutamente ninguém se atreverá a deter o cidadão brasileiro a reivindicar o seu direito à liberdade, já que lhe roubaram tudo. Lhe roubaram o salário, lhe roubaram a aposentadoria, lhe roubaram direito a hospitais, direito à água, direito a sobreviver. Todos escravos. Colocaram o Brasil na escravidão. Então nós estamos procedendo com as prisões dos representantes legais da contabilidade, ou seja, os ministros da Fazenda, os ministros do Banco Central, os ministros estabelecidos nas categorias de sindicatos de banco, de indústria, de comércio, de todas as autarquias, Anatel, todos os cidadãos com seus CPFs
eles são representantes ao cargo de liderança, ao qual eles submeteram o Brasil, o cidadão brasileiro, a todos nós, submeteram através de uma orquestrada, orientada posição de espionagem e sabotagem realizada pela ONU. E todos foram alcançados em 196 países. Então, hoje o trabalho é mundial. Nós estamos com todas as polícias. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, também tropas do Exército, Marinha Aeronáutica, locais, que não se subordinaram a esta cleptocracia, sociedade de ladrões, dos seus representantes, que até então eles atuavam na legalidade, alegando que é um comportamento de lawfare, ou seja, briga jurídica. Se você quer reivindicar algum direito, vá para a justiça e lá você procederá com as suas reivindicações através da justiça. Acontece que a lawfare é justamente a submissão dos juízes, dos procuradores, de todos, até dos defensores públicos, que estão todos trabalhando para este procedimento de subordinação a estes exterminadores da humanidade, que são ditadores já conhecidos de décadas, que estão no poder há 60, 70 anos, de liderança permanente. Todos foram alcançados. Então, hoje é um grande dia. E temos a mídia que foi patrocinada por todos eles. E temos quem patrocinou. Todas as famílias que têm por inicial Rocha, Rock, Black Rock, Rothschild, todos que têm e que alegam ter erário financeiro. Por quê? Porque faltam poucos dias, poucos meses, para o reset mundial estabelecido pelo Supremo Tribunal Mundial. Todas as moedas não vão ter valor de face. Todas. Dólar, euro, todas as moedas conhecidas não vão ter mais o valor. Em 1º de janeiro de 2026, as moedas têm que estar todas no Banco Central. As que não estiverem no Banco Central dos seus países, elas perdem valor imediatamente. Porque vai entrar uma moeda que vai ser rastreada, vai ser monitorada para saber o que será feito deste capital determinado pelo Reset Mundial, pelo Supremo Tribunal Mundial. Então sabíamos que haveria contendas e chegamos aos seus expoentes, que já determinaram na China e que vão fazer um grande desfile de armamentos na China para comemorar o que eles alegam ser a nova administração global de toda a população do planeta, em que estará presente a Rússia, a China, a Índia e todos os outros coadjuvantes que não têm valor nenhum nem significado nenhum. Eles alegam que têm poderio nuclear, eles alegam que têm capacidade para intimidar ou proceder contra a estabelecida verdade que os alcançou. Então todos serão presos, vivos ou mortos, porque estamos em guerra mundial nuclear. Hoje, a praça de Brasília está sendo monitorada e já os aviões caças americanos estão todos sobrevoando Brasília. Estamos já com todos os mariners, especialistas
dos crack a proceder com as detenções já determinadas. Vai ser uma extração. Vamos colocá-los todos para que sejam extraídos e levados a um local incerto para terem as suas oitivas determinadas, porque se trata de narcoterroristas. Eles são traficantes de drogas, traficantes de urânio enriquecido, contrabando de petróleo, contrabando de armas, contrabando de substâncias estupefacientes, também de órgãos humanos e também de seres humanos. São a pior escória que tem. E já chegamos até eles. Não vai ficar nenhum impune. Líderes, proprietários de partido político, seus representantes de liderança no Congresso, no Senado, nas câmaras de deputados, todos já identificados. Não vai haver nenhum tipo de possibilidade de negociar e muito menos de se querer colocar acima da autoridade da força letal dos Estados Unidos da América. Aquele que não se render será colocado dentro do saco plástico. A detenção é vivo ou morto. Isto tudo no dia de hoje, dia 2 de setembro de 2025. Quem está falando? É o senhor interventor, pela segunda vez, o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, na função juiz corregedor arbitral internacional. Nesta contenda, que nos está levando já há vários anos, desde 2022, quando fui levantado a juiz arbitral. Então, estamos todos procedendo. Somos uma grande equipe, estamos todos bem elaborados nesta contenda que já torno a repetir a vocês. São 60 agências mundiais a dar assessoramento a 196 países e suas agências de inteligência, as quais todos foram monitorados, todos foram investigados. Chegamos à limpeza do planeta. Então, este procedimento, ele levou bastantes anos e agora estamos procedendo. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 55 21 99 742 0789. Todos os escritórios, corretoras, bancos domésticos, todos estão em suspeição e acautelamento das suas lideranças, dos seus CEOs. Todos serão levados à prisão. Todos já com ordem de prisão mundial, estabelecidas no planeta. Porque, através da função 301, eles se estenderam à lavagem do dinheiro do narcoterrorismo estabelecidos pela Rússia, a China, a Índia, o Irã e os outros componentes, que levaram a este grupo a uma liderança na América Central, no Caribe e na América do Sul. Então estamos à captura de todos estes elementos hoje, dia 2 de setembro de 2025. Povo brasileiro, nós estamos lutando pela nossa liberdade, não somente pela liberdade do Bolsonaro e sua família. Estamos lutando contra estes poucos filhos de uma puta que se fazem chamar funcionários públicos.
e que cagam goma através de carteirinha de identificação, dizendo que são autoridades, são os filhas da puta que vão cair na prisão ou vão cair mortos no dia de hoje, dia 2 de setembro de 2025. Estamos todos preparados, armados e posicionados para a captura destes filhos da puta. Líderes de partido político, líderes de administração ou de procedimento das autarquias, PGR, Procuradoria-Geral da República, sindicatos, Polícia Civil, Polícia Militar, generais do Exército, brigadeiros e comodoros, todos com prontuário e enriquecimento ilícito, se venderam à espionagem da China, da Rússia, do Irã, do Hezbollah, do Hamas. Então estamos todos. É uma revolução civil do Brasil, autorizada mundialmente e amparada pelos Estados Unidos da América, pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos da América, ou seja, patrocina esta determinação, o tempo que levar, o efetivo militar que for necessário, quanto armamento, quanto provisões de rancho, quanta provisão de salários para o combate, para exterminar com esta prática. No Brasil, na América do Sul, permanecerão durante 10 anos. Os Estados Unidos da América, monitoramento durante 10 anos. Bases dos Estados Unidos no Brasil, onde 26 estados serão monitorados, onde todos os países, 17 países, sendo 10 fronteiras secas com o Brasil, serão monitorados, onde 7 países do Caribe serão monitorados. Não ficará pedra sobre pedra, porque é uma luta de guerra mundial nuclear. Então já estamos prontos para o desfecho. E o desfecho é um só. Está tudo já determinado por anos e anos de investigações. Superaram vários presidentes. Isto tudo começou com Nixon e começou com o seu secretário, que mandava mais do que ele, Kissinger, e que eles estabeleceram no Brasil o golpe da China. Trouxeram a China para ser uma fábrica, e a fábrica querer dominar o planeta, com a Rússia, todos comunistas, filhos da puta, e que foram todos descobertos, desde o Sarney até o intestício do senhor Bolsonaro, porque todos eles fazem parte da mesma confradia. E todos eles trabalhando para os traidores dos Estados Unidos da América. O Biden, o Obama, o Bush, o Clinton, que eles todos foram alcançados e que provocaram hambruna nos Estados Unidos, provocaram divisões. Então o Partido Democrata nos Estados Unidos da América deixará de existir, não terá mais a sua outorga de representatividade de partido político, porque se transformou num espião a serviço dos exterminadores da humanidade. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações, entraremos em contato. Vá! Faça a sua reivindicação. Grite! Xingue! Mande todo mundo pra puta que o pariu! Filhos de uma puta! Ladrões! Assassinos! Mataram brasileiros! Você vai no hospital para ser tratado e eles te matam. Eles te colocam um monte de veneno e você acaba morto. Entenderam? Essa é a realidade. E todos vistos
porque você até morto tem valor financeiro. Entendeu? Tô sendo claro? Quem está falando aqui é o interventor, pela segunda vez, do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional, justiça paga. Por favor, nos ajudem. Gratidão, povo que eu amo. Vamos à luta. Guerra civil. Estamos todos juntos. Isto não acaba hoje, mas já é uma apresentação para que eles saibam que daí deles darem a sua sentença, o seu procedimento, serão levados ao calabouço e de lá ao pelotão de fuzilamento, seus filhas da puta, maquiados de ministro do Supremo Tribunal Federal, vão pra puta que os pariu. Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro internacional, justiça paga, juiz corregedor internacional. Entendeu? Tô sendo claro? Ótimo. Viralize isto. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Hoje, dia 2 de setembro do ano de 2025. Nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Agora, como sempre, todos os dias, nós iremos assistir a matéria, ou melhor, as matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano envia para o mestre Dinho todos os dias, nesse momento. Antes de iniciar as matérias, o mestre Dinho, eu quero fazer aqui uma oração no nome de Senhor Jesus Cristo. Se você acredita, feche os seus olhos ou coloca a mão no coração, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o mestre Dinho, ou seja, Edmundo Amado, ou Dinho Amado. Eu entro na tua santa presença, Pai, para glorificar o teu nome, te louvar, te adorar, porque o Senhor é o nosso Deus e nosso Pai, merecedor de toda a honra e de toda a glória. O Senhor sabe, Pai, porque o Senhor é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Senhor sabe por tudo aquilo que o planeta Terra está passando. Ok? E no momento, Pai, eu quero aqui repreender 3 pragas. Os terroristas, os traficantes e os comunistas são pragas, Pai. Eles não acreditam na tua palavra, Pai. Portanto, Pai, eu compreendo, no nome do Senhor Jesus Cristo, tudo o que está acontecendo, Pai, o Senhor deixou acontecer. Eu compreendo, Pai. Eu acredito, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, Pai, o povo brasileiro, não só no Brasil, Pai, estão sofrendo os patriotas de cada nação desse planeta Terra, Pai. Os criminosos, Pai. A política, certo, Pai? O que está acontecendo com as políticas são exatamente o avanço desses terroristas, traficantes e comunistas juntos. Porém, Pai, esse sistema caótico, melancólico, não pode continuar, Pai, querendo mandar. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor visita agora o nosso presidente da República, o nosso presidente da República. Eu vou falar, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.
Envia, Pai, os teus anjos de guerra, Pai. Coloca, Pai, ao arredor. Ok, Pai? E que o Senhor manifeste o teu poder. Faça a justiça, Pai. E a justiça do Senhor não falha. E que esses criminosos, Pai, eles precisam, Pai, serem presos. Todos eles, Pai, eles estão sujando, Pai. Sujando o nosso país. Sujando os outros países que eles estão tentando, Pai, colocar uma ditadura diabólica, Pai. Eles não estão respeitando a Constituição Federal, rasgando, Pai. E eu não sei por quê, Pai. Porque sei. Porque ainda deixaram ele, né, esses ditadores aqui do Brasil e de todos os outros países, fazer o que não deveria fazer. É porque é praticar o mal. Porque, Pai, a tua palavra, o Senhor Jesus nos ensinou, Pai, que nós temos de amar o Senhor, amar o nosso Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses criminosos, essas pessoas que eles não têm nenhum conhecimento com a palavra de Deus e quando usa certa palavra é fazendo, rindo, sorrindo, criticando, Pai. Criticando o teu povo. Né? E com isso, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Pai, o mestre Dinho, ou Dinho Amado, ou Dinho Amado, ou Edmundo Amado, não importa. O Senhor conhece o teu servo. E o Senhor sabe, Pai, que o teu servo é patriota. Eu sou patriota desde do ano de 1964, Pai, que ali a situação também estava dramática, mas o que está acontecendo hoje, Pai, a situação é a pior possível. O nosso ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele é inocente. E eu não sei por quê que esse ministro, esse cidadão, eu não gosto nem de falar o nome dele de nenhum ditador, mas tem hora que precisa falar. Esse ministro que está fazendo tudo isso, ele pensa, Pai, foi assim que aconteceu, como a tua palavra diz lá em Isaías, capítulo 14, começando no versículo 14 até o versículo 25, que fala, Pai, que o diabo, o nome dele, antes dele cair, o nome dele era Lúcifer. Como o Senhor sabe, Pai, que o Senhor nos ensinou na tua palavra, que na língua hebraica, o que quer dizer Lúcifer? Cheio de luz. Ele achou, Pai, como a tua palavra diz, logo no primeiro versículo, né, de Isaías capítulo 14, começando no versículo 14, lá fala, né, que né, Pai, como diz aqui o Lúcifer, né, cheio de luz era. Ele achou o seguinte, que queria ser igual a Deus. E ele começou, Pai, né, ele pegou um terço dos teus anjos, o Senhor só ficou com 2 terços, maioria absoluta, e para o Senhor não precisa nem ter maioria, Pai. Certo? O Senhor, 1 terço dos teus anjos, caíram por terra. E eles estão todos aqui, Pai. Esse Lúcifer caiu por terra, que é o chefe, né? E os outros, e os anjos caídos, 1 terço, hoje são os demônios, Pai. Eles estão aqui na terra, aqui no planeta Terra. Eles estão aqui, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Usando, colocando, né, entrando do alto da cabeça até a planta dos pés de cada pessoa. E as pessoas que não têm, por exemplo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que não converteram. Tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, mas têm um coração limpo, Pai. Porque, Pai,
Eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, no nome de Jesus, venha destruir no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todos esses terroristas, traficantes e comunistas, que o Senhor venha fazer uma destruição, Pai. Todos esses ditadores, todos esses que praticam injustiça, né, que estão rasgando, Pai, rasgando, né? Portanto, Pai, rasgando a Constituição Federal. Hoje, Pai, é um dia histórico. 2 de setembro do ano de 2025. É o início, Pai. É o início, né? É o início de tudo aquilo que está acontecendo, Pai. De que está acontecendo. Começa hoje. Eu já pedi ao Senhor, Pai, que o Senhor envie os teus anjos de guerra, Pai. No nome do Senhor Jesus. Vai queimando, destruindo todo o mal, Pai. Limpa, Pai. Limpa, Pai. Faz tudo, Pai, para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor venha nos dar a vitória, Pai. Que jamais Bolsonaro poderá ser preso, porque ele não é criminoso, Pai. Que o Senhor, Pai, venha nos dar essa vitória, Pai. E eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu estou fazendo aqui uma oração de guerra. E que o Senhor envia mais anjos de guerra, Pai. Vai enviando, Pai. Lá em Brasília. Em todo o planeta de terra, na terra, Pai. Vai destruindo, Pai. Todos esses malignos, Pai. Nós estamos, Pai. Nós estamos esperando o Senhor. E nós temos certeza, a nossa vitória, Pai, no nome do Senhor Jesus, a vitória, Pai, a vitória do bem, é para a honra e glória do Senhor. Por quê, Pai? O mal não pode prevalecer. E o mal, só quem vai ficar alegre são, né, as pessoas, né, que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Eles praticam tudo o que é de errado, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor envie os teus anjos de guerra, Pai. Coloca ao redor de todos os patriotas, Pai. De todas as famílias do bem, Pai. E no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece o coração de cada pessoa, Pai. Tudo aquilo que eu não falei ainda, mas o Senhor como é um Deus, o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe o meu pensamento, o Senhor conhece o teu servo. E no nome do Senhor Jesus, Pai, te agradeço. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as pessoas que estão assistindo essa live do juiz Oscar Aníbal Chapão, disse amém. Fala amém. Coloca a mão no coração, Pai. Cada pessoa coloca a mão no coração. E peça a Deus agora. Aproveita essa oportunidade. Se você está doente, peça a Deus para curar. Que cura é Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pede a Deus para curar vocês, né? No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E quando terminar essa oração, né, do Edmundo Amado, ou seja, Mestrezinho ou de um amado. E que o Senhor, Pai, quando terminar, todas as pessoas que acreditam na tua palavra, que seja curado no nome de Jesus Cristo. E a vitória de Bolsonaro, Pai. A vitória, o Mestrezinho, Edmundo Amado, Amado, eu estou pedindo, Senhor, para que logo hoje, Pai, logo hoje, o primeiro dia que está acontecendo lá em Brasília com o Bolsonaro, Pai, e todos os outros, Pai, que sejam hoje, que vai acontecer algo, eu não sei o que é, mas vai acontecer, Pai, porque eu acredito no Senhor, Pai. Vai acontecer algo em Brasília, vai acontecer algo, e eu quero aqui, Pai, tomar posse. E cada um de vocês que estão ouvindo essa oração, com a mão no coração, fala amém, eu acredito, amém, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, que todo mal vai sair agora, no nome do Senhor Jesus, sai. Que toda doença, no nome do Senhor Jesus, sai. E, amém, Pai. Amém. Nós estamos esperando.
Pai, a nossa vitória. No nome de Jesus Cristo, que Bolsonaro é um homem inocente que o Senhor conhece, Pai. Amém, Pai. Eu te agradeço, Pai. Tudo isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que está haciendo Tarek, Diosdado y Maduro y los generales que están con el cartel de los soles de la cocaína, robando a un pueblo, es una cosa de locos. Están destruyendo una nación por completo, están llevando una nación totalmente a la ruina total, moral, económica y socialmente. Venezuela está totalmente acabada. Recuperar Venezuela se demora 20 años. Maduro, Diosdado y Tarek y estos generales tienen que pagar por esto, son unos perros miserables. Son unos... Ustedes no se imaginan cómo yo tengo el corazón en este momento. Están cayendo misiles, no sé qué mierda es. O sea, es horrible lo que estoy sintiendo en estos momentos. Acaban de cerrar el espacio aéreo en Doha. Para todas las personas que tengan, por favor, cuidado. O sea, ustedes no se imaginan los nervios que yo estoy sintiendo en este momento. Es horrible. Esta embarcación está recorriendo en este preciso momento, cuando eran las 2:19 de la tarde, en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Esto está sucediendo en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Parece, señores, que la cosa es en serio. Todos estos vehículos son de guerra. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Venezuela libre, sigamos orando. Meus amigos e amigas, patriotas, o que é que está acontecendo? Vocês estão assistindo aí o vídeo? Estamos em guerra. Tudo indica que tudo isso aí está indo para a Venezuela. Depois vai para outros lugares. Que essa palhaçada desses terroristas, traficantes e comunistas tem de acabar. E vai acabar neste ano de 2025, no governo de Trump. Que no governo de Trump, Deus, no nome de Jesus Cristo, vai usar Trump para acabar com esses terroristas, traficantes e comunistas. Esses idiotas úteis. Vamos lá na sequência. Vou passar aí mais uma imagem. Esta embarcación está recorriendo en este preciso momento, cuando eran las 2:19 de la tarde, en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Esto está sucediendo en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Parece, señores, que la cosa es en serio. Todos estos vehículos son de guerra. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Venezuela libre, sigamos orando. Esta embarcación está recorriendo en este preciso momento, cuando eran las 2:19 de la tarde, en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Esto está sucediendo en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Parece, señores, que la cosa es en serio. Todos estos vehículos son de guerra. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Venezuela libre, sigamos orando. Esta embarcación está recorriendo en este preciso momento, cuando eran las 2:19 de la tarde, en el río Coyuní de Guyana Esequiba. Esto está sucediendo en el río Coyuní de Guyana Esequiba.
Parece, señores, que la cosa es en serio. Todos estos vehículos son de guerra. Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Venezuela libre, sigamos orando. Interpol inclui os nomes de 8 foragidos daquela mega operação contra o PCC da semana passada, lembra? Na lista internacional de procurados. O que você nos conta sobre esse assunto, Carol? Bom dia para você. Oi, gente, bom dia para vocês, para todo mundo, boa segunda-feira, boa semana. Olha só, a Polícia Federal pediu então para a Interpol incluir o nome desses 8 foragidos da mega operação contra uma facção criminosa que se infiltrou no sistema de combustíveis, né, aqui do Brasil. Bom, e eles foram incluídos, inclusive, na lista da difusão vermelha. Na prática, isso permite que os suspeitos sejam presos em mais de 190 países, para ser mais exato, 196 países membros dessa lista, membros aí que fazem parte da organização mundial, maior organização mundial da polícia. Esse pedido, como eu disse, foi feito pela Polícia Federal, que inclusive está investigando um possível vazamento das informações dessa mega operação que dificultaram a prisão desses procurados, desses foragidos da justiça. E entre eles estão, claro, pessoas muito poderosas nesse esquema. Um deles é apontado aí como o líder, é o Mohamed Hassum Morad, conhecido como Primo. Também está Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, considerado o co-líder. Lideram então essa lista, mas outros 6 suspeitos também foram incluídos a pedido da Polícia Federal. E olha, na última sexta-feira, carretas carregadas de combustíveis de 2 empresas, uma delas é a G8 Log e a Mosca Log, ligadas aos principais alvos dessa operação, foram encontradas paradas em um posto de combustível. Inicialmente, a suspeita é de que os veículos tinham sido abandonados e as investigações apontaram que essas 2 companhias atuavam como laranjas para esses 2 indivíduos, o Primo e o Beto Louco. A gente relembra então que essa operação, essa mega operação, que é considerada a maior do Brasil, aconteceu na última quinta-feira, movimentou mais de 1.400 agentes de diversas instituições para combater fraudes no sistema de combustível, né, nessa cadeia de combustíveis que está ligada aí ao PCC, que estava conseguindo se incluir na economia formal, na nossa economia, pegando esse dinheiro ilícito e jogando na nossa economia através de fintechs, enfim. Foi uma mega operação, a gente falou ao longo disso, né, desde a quinta-feira, quando essa operação foi desencadeada, até então a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse caso. Mas há um fator inédito nesse julgamento. Quem acompanhou o Mensalão, quem acompanhou o Petrolão, sabe que outras capitais acompanharam pela imprensa. Agora, Lorival, a Casa Branca já justificou o tarifaço na simples existência desse julgamento. O que agora está no gatilho deles? Bom, de acordo com a minha apuração, hoje à tarde, em Washington, estava sendo preparada uma medida contra o Banco do Brasil, por causa de ter continuado, né, os negócios ali prestando serviços para o Alexandre de Moraes, né, inclusive concedendo a ele um cartão de crédito, substituindo um cartão que teria sido cancelado, um cartão da Mastercard, teria sido trocado então pelo cartão Elo, que é de bandeira brasileira. E segundo a minha apuração, essa medida seria iminente. Eu não sei mais detalhes de qual seria a medida, porque a gente tem um histórico de medidas dos Estados Unidos contra bancos que violam sanções secundárias, né, impostas pelos Estados Unidos. O maior caso, claro, é do BNP Paribas, que fazia negócio com vários países que os Estados Unidos tinham sancionado. Isso foi em 2019 aliás, em 2014. Existe o caso também do Standard Chartered, que foi multado 3 vezes, cada vez em torno de 300 milhões de dólares e tal, 2 vezes 300 e poucos milhões, a última vez 1 bilhão de dólares. A gente não sabe se é isso que vai acontecer com o Banco do Brasil, nem quais seriam os valores, se são multas mesmo e tal. E além disso, preparando um prazo um pouco mais longo, uma medida com relação à importação dos produtos da Rússia, né? Assim como a exemplo do que fez com a Índia. Então, uma medida, uma tarifa específica,
que se acrescentaria a tarifa de 50%. No caso da Índia foram mais 25%, né, por importar energia da Rússia. Lembrando que quem mais importa é a China, mas está em um processo muito avançado de negociação comercial com os Estados Unidos e aparentemente está ficando de fora disso, mas seria mais uma forma de punir o Brasil também. E nessas negociações, na audiência do USTR, na quarta e na quinta-feira, o escritório, né, do representante do comércio dos Estados Unidos, já está, né, toda uma argumentação pronta, já, por exemplo, das instituições financeiras contra o PIX, dizendo que o Banco Central é ao mesmo tempo um regulador e um concorrente, né, das empresas de transferência de dinheiro. Também as Big Techs se queixando muito das regulações no Brasil, das propostas de regulação de inteligência artificial e de outras plataformas, e também do imposto, né, que foi o tributo que foi colocado em outubro pela medida provisória, o agro americano pedindo para fechar completamente o mercado dos Estados Unidos e para os produtos brasileiros e forçar a China a comprar mais do agro americano e dizendo que a competitividade do agro brasileiro se deve ao trabalho forçado e ao desmatamento ilegal. Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao ZEWA para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao ZEWA para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do ZEWA, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco,
onde traduzimos para facilitar a compreensão, bens mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao Zéua para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do Zéua, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao Zéua para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do Zéua, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao Zéua para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso. Se você que está me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Olha só, gente. Moraes deve estar gelando uma hora dessas, porque o cara da Agência de Desenvolvimento Internacional do Zéua, a USAID, acaba de botar a cara do ministro em um fluxograma e expor de vez a fraude que aconteceu no Brasil. Foram milhões da USAID, interferência externa comprovada, censura em massa, agências de fact-checking envolvidas, hacker antes, durante e depois das eleições no sistema do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e diversos outros escândalos. E tudo acaba de ser exposto por Mike Benz, que estará no Brasil em cerca de 10 dias para revelar tudo. Nessa bomba que vou mostrar daqui a pouco, onde traduzimos para facilitar a compreensão, Benz mostra o cronograma da interferência de órgãos americanos no Brasil. Ou seja, a interferência descarada que tivemos no Brasil em 2022. E vou mostrar, com as palavras do próprio Barroso, que ele pediu apoio ao Zéua para evitar o que eles chamam de golpe de Estado nas eleições de 22. Pois, na verdade, minha gente, o golpe foi dado por eles mesmos e Mike Benz acabou de expor tudo isso.
Se você que tá me ouvindo ainda acha que essa gente joga limpo durante as eleições com essas caixas mágicas, que eles não querem voto impresso de jeito nenhum, então você é o otário perfeito pro sistema. Já aperte no like e repassa esse vídeo para todas as tias e tios do Zap que você conhece. Coloca o link desse vídeo em seus principais grupos do Zap. O Brasil... Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. Pessoal, o dia hoje está simplesmente pegando fogo. Uma prisão bombástica acaba de ser confirmada neste exato momento. Você vai ficar chocado com quem já está atrás das grades. E tem mais. Segura essa. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão sem precedentes contra Jair Bolsonaro. É um ataque direto, pessoal. O negócio escalou de um jeito que você vai entender por que tem tanta gente desesperada em Brasília. Mas não parou por aí, não. Um grande aliado do Lula apagou tudo das redes sociais. Isso mesmo, tudo que era crítica contra o governo Donald Trump sumiu como mágica. E sabe por quê? Porque o medo bateu. E Felipe Neto, o youtuber militante, apagando também suas críticas a Trump com medo de perder o visto americano. É isso mesmo que você ouviu. E atenção, Eduardo Bolsonaro soltou uma verdadeira bomba hoje e expôs um plano maquiavélico para tirar o pai da política. É perseguição escancarada, meu povo. E calma que já volto nisso. Porque o escândalo da Vaza Toga está numa terceira fase e agora envolve monitoramento por hashtags, camiseta verde e amarela, apoio ao Bolsonaro e até perfis com bandeira do Brasil. Isso não é democracia, isso é uma polícia política. Ah, e os criminosos que fizeram a mãe e os avós do Flávio Bolsonaro reféns foram presos. A polícia do Rio agiu rápido e prendeu os dois envolvidos. Enquanto isso, a Polícia Federal parece ter outras prioridades. E você não vai acreditar. Assessores do próprio gabinete paralelo de Alexandre de Moraes caíram na gargalhada e zombaram dele pelas costas. Tá tudo documentado. Até Rivotril teve no meio da história. Então, antes da gente continuar, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e compartilha para que a verdade alcance mais patriotas. É grátis, sem boleto, sem Pix. Ajuda o nosso canal, pessoal. Estamos quase chegando na marca de 100 mil inscritos. Falta pouco. Sua inscrição fortalece essa luta pela verdade que a grande mídia esconde do povo brasileiro. Vamos juntos levar esse conteúdo para mais cidadãos de bem. Vamos começar destrinchando a notícia mais quente do momento, a prisão que abalou o Brasil inteiro. E olha, meus amigos, essa aqui ninguém esperava não. É aquele tipo de notícia que faz até o mais calmo levantar da cadeira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 2 criminosos perigosíssimos, acusados de fazer a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro reféns durante um assalto. O caso chocou a todos nós, mas graças a Deus e à ação eficaz da Polícia Estadual e não da Federal, que tem andado mais preocupada em monitorar hashtags do que prender bandido de verdade, esses 2 já estão atrás das grades. Os presos foram identificados como Marcelo Correia Tobias e Vitor Hugo Henrique da Silva, este último com apenas 19 anos. Um deles, inclusive, já deveria estar preso em São Paulo, saiu do semiaberto e não voltou mais. Aí a pergunta que não quer calar. Como é que esse tipo de gente anda solto por aí, Brasil? A resposta a gente já sabe. Leis frouxas, sistema leniente e foco das autoridades completamente desviado do que realmente importa. E quando a gente diz que há um plano para desmoralizar e destruir Jair Bolsonaro e sua família, tá aí mais um exemplo. Porque ninguém na Polícia Federal apareceu para ajudar a encontrar os sequestradores da ex-esposa e dos pais dela. Foi a Polícia Civil, com esforço, com raça, com coragem, que prendeu os criminosos. E cadê o ministro da Justiça? Cadê o Lula? Cadê Alexandre de Moraes? Vocês concordam que tem alguma coisa muito errada nisso tudo? E não para por aí.
Segura essa, porque agora é guerra declarada. O ministro Alexandre de Moraes determinou vigilância presencial no quintal da casa do Bolsonaro. Isso mesmo que você ouviu. O homem quer botar polícia dentro do terreno do ex-presidente da República, como se fosse o quintal dele. Detalhe: o PGR, Procurador-Geral da República, tinha sugerido apenas vigilância externa, do portão para fora. Mas Moraes, em mais um ato de abuso, ignorou tudo e mandou a PF entrar. E qual a justificativa? Segundo reportagens da velha mídia, inclusive da jornalista Mônica Bergamo, a Polícia Federal estaria preocupada que Bolsonaro pule o muro do vizinho e vá se esconder em algum carro para fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Isso mesmo. Querem nos fazer acreditar que o ex-presidente do Brasil vai fugir igual adolescente pulando muro de escola? É ou não é um escárnio, Brasil? Quem é que acredita nisso? E olha a ironia. A mesma imprensa que sempre protegeu o sistema agora inventa essa narrativa ridícula. Ah, ele pode fugir de carro abaixado. Ora, me poupe. Bolsonaro não tem nada a temer, não precisa fugir, não tem o que esconder. O que ele precisa é de justiça. Mas essa, pelo jeito, anda em falta nos tribunais brasileiros. E sabe o que é pior? A Polícia Federal fez estudo com base em drones, imagens aéreas e croquis do condomínio onde Bolsonaro mora para ver se ele poderia ou não fugir pulando o muro. Isso é caso de polícia ou de esquete cômico, gente? Aonde vamos parar? Vocês conseguem imaginar essa palhaçada acontecendo com algum ex-presidente da esquerda? Claro que não, porque para Lula e seus aliados vale tudo. E falando em aliados, Felipe Neto, que passou os últimos anos debochando da direita, agora está tremendo nas bases. O youtuber que fez campanha escancarada para o Lula, que xingou o ex-presidente Donald Trump de tudo quanto é nome, correu para apagar os posts contra o americano. Motivo? Medo de perder o visto dos Estados Unidos. É mole. O corajoso Felipe Neto agora não quer mais enfrentar o fascista Donald Trump. É medo puro, minha gente, porque o cerco está se fechando. Depois que Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Lula, teve o visto cancelado. Junto com a esposa e a filha, agora os outros militantes também começaram a apagar os rastros. Coincidência? Eu não acredito em coincidência há muito tempo. E vocês acham que Felipe Neto foi o único? Nada disso. Um outro grande influenciador, conhecido por bajular Lula, também apagou todas as críticas que fez a Trump nas redes sociais. Era aquele papo de governo do amor, fim do ódio, e agora está em silêncio absoluto, tentando limpar a barra para não perder o direito de ir brincar de rico em Orlando. Cadê a coragem? Cadê os princípios? Cadê o discurso? Sumiu. Desespero total. E enquanto isso, o cerco a Bolsonaro só aumenta. Mais uma bomba foi jogada pelo deputado Eduardo Bolsonaro em entrevista exclusiva ao portal Metrópolis. Ele não poupou palavras e disse com todas as letras: o objetivo de Alexandre de Moraes é tirar Bolsonaro da política de qualquer maneira. E disse mais: não existe prova nenhuma que ligue Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro, nenhuma. E ainda ironizou a narrativa. Como é que alguém vai dar um golpe com 100 pessoas desarmadas num domingo à tarde em Brasília, quando não tem ninguém no governo? Vocês acham que isso faz sentido? Mas o sistema quer colar essa narrativa de qualquer jeito. Porque sabem que Bolsonaro é o único que arrasta multidões, mesmo calado, mesmo censurado, mesmo sem redes sociais. Isso desespera a esquerda, desespera o sistema, desespera o establishment. E como o próprio Eduardo disse, não é julgamento, é perseguição. E o povo está assistindo tudo isso. Mas a pergunta que fica é: até quando o Senado vai continuar de joelhos? Vocês concordam que a população está sendo feita de palhaça enquanto os ministros do Supremo brincam de ditadores? Calma, que já volto nisso. Tem mais. E vamos agora direto para o escândalo que está expondo as vísceras do Supremo Tribunal Federal, a terceira fase da vaza-toga.
E o que foi revelado dessa vez, pessoal, é de deixar qualquer cidadão de bem indignado. De acordo com as novas mensagens obtidas pela imprensa, assessores do gabinete paralelo de Alexandre de Moraes monitoravam cidadãos nas redes sociais simplesmente por usarem hashtags como voto auditável e eu autorizo. Isso mesmo. Se você, patriota, postou algo defendendo o voto impresso ou declarou apoio ao presidente Bolsonaro, você pode ter entrado em uma lista negra secreta da Justiça Eleitoral. E a pergunta é direta: desde quando usar uma hashtag virou crime? Desde quando expressar opinião virou caso de polícia? Segundo essas revelações, o gabinete paralelo do Moraes, ilegal e clandestino, fazia um verdadeiro dossiê digital de quem ousava criticar o sistema. Até postar fotos de camiseta verde e amarela, bandeira do Brasil ou apoio ao ex-presidente era suficiente para entrar na mira. Quem fazia isso era a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Era a KGB, a Gestapo. E agora está acontecendo aqui, no Brasil, debaixo das nossas fuças. E ninguém faz absolutamente nada. E o mais absurdo, ninguém foi punido até agora. Os juízes auxiliares, os servidores que operaram esse sistema de vigilância política ainda estão trabalhando no STF, ganhando altos salários, com estabilidade e rindo da nossa cara. E o que faz a Procuradoria-Geral da República? Nada. O Senado? Nada. Está tudo de joelhos. O povo assiste, revoltado de camarote, a democracia sendo estuprada por quem deveria protegê-la. E vocês acham que acabou? Espera só. Porque além da perseguição, tem também o deboche interno. Isso mesmo, os próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes zombaram dele nos bastidores, chamando-o de maluco e até fazendo piadas com Rivotril. Uma das mensagens obtida pela revista Oeste mostra o juiz auxiliar Atirton Vieira enviando publicações de um advogado que apoiava Bolsonaro para embasar o pedido de bloqueio de contas. Na sequência, o outro assessor, Eduardo Talhaferro, ironiza: "Review, o homem tá maluco." Isso é gravíssimo. Além do abuso de autoridade, há um ambiente de desrespeito interno, mostrando que nem quem trabalha com Moraes aguenta mais seus desmandos. E como se não bastasse, as mensagens mostram que mesmo hospedado em hotel com a família, no luxuoso Copacabana Palace, Alexandre de Moraes não parava de emitir ordens de bloqueio. Era ordem atrás de ordem, cancelando contas, mandando calar vozes conservadoras, enquanto seus próprios assessores zombavam dele pelas costas. E a pergunta que fica é: isso é democracia? Isso é o Estado de Direito que tanto defendem nos discursos? Vocês acreditam que uma Suprema Corte pode funcionar assim, sem transparência, sem freios, sem contrapesos? E para completar o clima de perseguição, a comentarista Ana Paula Henkel disse com todas as letras: Moraes quer fazer com Bolsonaro o mesmo que fez com Daniel Silveira, Felipe Martins e tantos outros. Só que no caso de Bolsonaro, segundo ela, a perseguição está num nível ainda mais escandaloso. Ana Paula explicou que o julgamento que está prestes a acontecer não tem nada de imparcial. Como o ministro é um dos alvos do tal plano de golpe, ele mesmo vai julgar o caso. E onde já se viu isso, gente? O juiz ser vítima e ao mesmo tempo julgador? Isso não existe nem em novelas, mas no Brasil virou normal. E é esse normal que a Ana Paula alertou, a normalização da barbárie. Lembrando de quando soltaram o Lula com aquela desculpa esfarrapada de CEP errado e fingiram que estava tudo certo. Deu no que deu. E agora, de novo, o sistema tenta empurrar goela abaixo um novo absurdo. E você, cidadão de bem, vai aceitar tudo isso calado? A comentarista alertou também para o descaso do Senado Federal, que assiste tudo sem reagir, sem levantar a voz, sem utilizar nenhum dos instrumentos constitucionais para limitar o poder absoluto que tomou conta do Supremo. Cadê os senadores que foram eleitos para defender a Constituição?
Ano que vem é ano de eleição, e os mesmos senadores covardes que hoje se calam vão bater na porta do povo para pedir voto. Será que o povo vai esquecer? Eu tenho certeza que não. O povo acordou, e essa eleição de 2026 vai ser um divisor de águas. Aliás, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai parar por aqui? Que vai deixar Bolsonaro em paz? Ou ele vai continuar tentando alijar o ex-presidente da política, como afirmou Eduardo Bolsonaro? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você pensa. E vamos continuar, porque ainda tem muita coisa grave acontecendo, meu povo. O que está sendo revelado agora é de arrepiar qualquer patriota. Vamos voltar à entrevista do Eduardo Bolsonaro ao portal Metrópolis. O deputado não apenas detonou a hipocrisia da esquerda militante, como também expôs com todas as letras a intenção de eliminar Jair Bolsonaro do cenário político brasileiro. Segundo ele, está mais do que claro que o sistema, liderado por ministros do STF e apoiado pela velha mídia, está montando um cerco para tornar Bolsonaro inelegível e isolá-lo de seus apoiadores. E não tem conversa fiada, não. Eduardo falou com clareza que não existe nexo causal algum entre Bolsonaro e os eventos do dia 8 de janeiro. Nenhuma prova, nenhum planejamento, nenhum comando. A narrativa de golpe simplesmente não se sustenta em nenhum tribunal sério do mundo. Mas aqui, no Brasil, querem transformar opinião e apoio popular em crime. E olha o raciocínio que ele fez, que faz todo o sentido. Como alguém daria um golpe sem armas, num domingo à tarde, em Brasília, quando a cidade está vazia, e ainda por cima, já fora da presidência? Como é que alguém arma um golpe pedindo para nomear generais indicados pelo próprio adversário? Isso é um roteiro de comédia, não de revolução. Vocês acham mesmo que isso faz sentido? Ou tudo isso não passa de uma manobra descarada para tentar enterrar o maior líder popular do Brasil dos últimos tempos? E mais, Eduardo Bolsonaro comparou a perseguição ao pai com o que foi feito com Daniel Silveira, Felipe Martins, Cleriston da Cunha e tantos outros conservadores. Todos perseguidos, presos, calados e empurrados para a marginalização, enquanto criminosos de verdade andam soltos e rindo da cara do povo. E nesse mesmo ponto da entrevista, o deputado ainda questionou a imparcialidade do julgamento que se aproxima. E olha, ele tem razão, porque como é que o Alexandre de Moraes vai julgar um caso em que ele mesmo se diz vítima de um plano que nunca existiu? Isso não é julgamento, isso é tribunal de exceção. Vocês acham que isso é justiça? Ou é um jogo político disfarçado de processo jurídico? E se isso não fosse suficiente para revoltar, vem aí o silêncio do Senado Federal. Uma vergonha completa. Quantos senadores estão em silêncio? Quantos viraram as costas para o povo que os elegeu? E não pensem que o povo vai esquecer. Ano que vem vai ter eleição e o brasileiro está de olho. Esses senadores que hoje se ajoelham diante do STF, amanhã vão bater nas portas dos seus estados pedindo voto. Pois bem, que enfrentem o povo com coragem se tiverem. E enquanto Moraes persegue, a militância segue desmoronando. A jornalista militante Andresa Mata, aquela mesma que disse ao vivo para Eduardo Bolsonaro que aqui a gente não divulga fake news, foi desmascarada. E não foi por qualquer um, foi pelo próprio Kim Paim em um vídeo arrasador. A revelação é estarrecedora. Andresa, que hoje posa de profissional ética, foi demitida do jornal Estadão por espalhar notícias falsas. Isso mesmo, aquela que se diz a paladina da verdade foi apelidada de a dama das fake news dentro da própria redação. E o pior é que os exemplos não param por aí. Kim Paim lembrou de diversos episódios vergonhosos envolvendo o portal Metrópolis, onde Andresa hoje trabalha, como matérias manipuladas, recortes de vídeos para distorcer falas e até tentativas grotescas de incriminar aliados do ex-presidente com edições maquiavélicas. E a gente se pergunta, quem são os verdadeiros propagadores de fake news nesse país?
quem manipula o povo, quem mente descaradamente em rede nacional. E não é só isso, não. O Kim ainda lembrou que o mesmo Metrópolis foi responsável por divulgar informações que ajudaram a prender Felipe Martins com base em reportagens falsas. É ou não é guerra informacional contra conservadores? E o Eduardo Bolsonaro, que ouviu na cara dura a acusação de divulgador de fake news, repostou esse vídeo com gosto. E fez certo, porque a verdade precisa ser dita, a militância travestida de jornalismo precisa ser desmascarada. Vocês acham justo que jornalistas possam mentir, manipular, caluniar e depois posar de vítimas? E aí entra um ponto importante. A hipocrisia da esquerda não tem limites, porque quando é a favor deles, tudo pode. Mas quando o conservador se defende, logo vem a censura, o inquérito, o bloqueio, a perseguição. E a imprensa, que deveria ser fiscal do poder, vira cúmplice dos abusos. O povo precisa lembrar disso, guardar os nomes e os rostos. Porque a hora de mudar está chegando. E falando em mudança, a comentarista Ana Paula Henkel também deixou um recado claro ao Senado Federal. Não dá mais para normalizar a barbárie. Segundo ela, o caminho do Brasil hoje é assustador. Estamos nos aproximando de uma realidade parecida com Venezuela e Colômbia, onde as instituições já não respeitam a vontade popular. E sabe o que mais assusta? É ver que tudo está sendo feito à luz do dia, sem vergonha, sem medo, com apoio de parte da mídia, com silêncio cúmplice dos poderes e com uma perseguição que não se via nem nos piores tempos. A cavalaria que esperávamos de fora já chegou, disse Ana Paula. Agora é com a gente. O Brasil precisa reagir, precisa dizer basta, precisa fazer valer o seu poder como povo soberano. E vocês, patriotas, acham que o povo vai continuar calado diante de tudo isso? Ou vamos dar a resposta nas urnas e nas ruas, com paz, coragem e união? Calma, que já volto nisso. Agora segura firme, cidadão de bem, porque a próxima revelação escancara o nível de desrespeito que está se instalando dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. E não é teoria da conspiração, não. É fato documentado em mensagens, conforme revelado pela revista Oeste e por outras fontes confiáveis. Estamos falando de assessores do gabinete paralelo do Alexandre de Moraes, zombando dele pelas costas, ironizando suas ordens, chamando-o de maluco, viciado em Rivotril e até dizendo que ele precisa aproveitar mais a vida. Você acredita nisso? No dia 19 de novembro de 2022, o juiz auxiliar Atirton Vieira enviou uma série de publicações de um advogado que apoiava Bolsonaro e pediu relatório urgente para bloqueio de contas. Detalhe: a esposa do advogado também foi vasculhada com dados pessoais compartilhados ali entre os assessores como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí, o que veio depois? Zombaria pura. O assessor Eduardo Talhaferro respondeu: "Review, o homem tá maluco." Em seguida, disse que o ministro Alexandre de Moraes estava tomando seu trabalho, mas que ele não trocava com ele nunca. E finalizou ironizando: "Vamos bloquear o celular dele também?" Pessoal, isso é a elite do judiciário brasileiro. É esse o clima nos bastidores do STF. E esses assessores que se dizem técnicos, imparciais, comprometidos com a Constituição, estão ali executando ordens ilegais e ainda rindo da cara do chefe. Se eles zombam do próprio Moraes, imagina o que eles pensam de nós, o povo. E tem mais. Mesmo quando o Moraes estava de férias com a família, hospedado no Copacabana Palace, continuava emitindo ordens de censura e perseguição. Mandava bloquear contas, calar vozes, arrancar perfis do ar. Tudo isso entre um prato de camarão e uma taça de vinho. Que vergonha! E o mais revoltante, essa estrutura paralela que operava fora de qualquer controle legal ainda está de pé. Nada mudou. Os responsáveis continuam nos seus cargos, com seus salários altíssimos pagos por nós, os contribuintes. E o Senado, mais uma vez, não faz absolutamente nada.
A pergunta que não quer calar: estamos vivendo uma democracia ou uma ditadura de toga? O povo brasileiro precisa entender que isso não é um caso isolado, é um padrão, é uma estratégia para quebrar a resistência conservadora, neutralizar Jair Bolsonaro e assustar qualquer um que pense diferente. E quem está por trás disso tudo? O sistema. O mesmo sistema que soltou Lula, que criminaliza quem usa a bandeira do Brasil, que chama de terrorista o cidadão que defende o voto impresso. Mas tem um detalhe que eles não conseguem controlar: o despertar do povo. E o povo já começou a reagir. A cada perseguição, a cada injustiça, a cada escândalo, mais brasileiros se levantam com coragem e firmeza. E isso ficou evidente nos últimos meses nas ruas, nas redes, nas igrejas, nas conversas de bar e até nos grupos de família. Eles querem calar Bolsonaro, mas estão dando ainda mais voz ao povo. E quanto mais eles apertam, mais gente acorda. E mais o sistema se mostra frágil, incoerente e, por que não dizer, desesperado. E falando em desespero, você viu o caso do Felipe Neto, né? O grande influenciador que apagou críticas a Donald Trump com medo de perder o visto americano. É de rir para não chorar. Depois de anos atacando a direita, chamando conservadores de fascistas, agora está passando pano no Trump, que ele dizia ser o pior do mundo. O mesmo Felipe que pediu votos para Lula, que ridicularizou o Bolsonaro, agora correu para limpar o perfil com medo de não conseguir mais pisar nos Estados Unidos. Hipocrisia, covardia ou simplesmente o medo de perder os privilégios? E o que dizer do ministro do Lula, Alexandre Padilha, que teve o visto americano cancelado junto com esposa e filha? Pois é, a turma do governo do amor agora está colhendo os frutos da campanha contra os Estados Unidos e contra Donald Trump. E isso acendeu um alerta gigante nos outros aliados do Lula. Muitos já estão apagando postagens, mudando o discurso, dando aquela recuada estratégica. Porque quando o jogo vira, os covardes somem e os traíras se escondem. O caso do Felipe Neto é simbólico. Foi um dos maiores militantes da esquerda na internet. Usou sua influência para empurrar Lula goela abaixo da juventude. E agora, com o rabo entre as pernas, está correndo para não perder o passaporte diplomático da elite. E a pergunta que fica é: por que tanto medo? Será que eles sabem de algo que nós ainda não sabemos? Ou será que o cerco está mesmo fechando para os defensores da velha ordem globalista? E para quem acha que o Felipe Neto é exceção, pense de novo. Já tem outros militantes apagando postagens, limpando contas, deletando vídeos. Todos com medo de perder privilégios, vistos, convites internacionais. Ou seja, o governo do amor está desmoronando e os ratos já estão pulando do navio. E enquanto isso, o povo brasileiro continua sendo perseguido por postar uma hashtag, usar uma camiseta verde e amarela ou compartilhar um vídeo do Bolsonaro. Isso é liberdade? Isso é justiça? Vocês concordam que o sistema está em colapso, que a hipocrisia está vindo à tona com força total? E para fechar esse ponto, vale lembrar: o próprio povo vai fazer essa limpeza nas próximas eleições. Vai tirar senador omisso, deputado covarde, jornalista militante e todo mundo que se vendeu para o sistema. Ano que vem, 2026, será o ano da grande virada. Uma limpeza histórica, uma renovação total, onde o brasileiro vai fazer valer o seu voto como nunca antes. Você concorda? Coloca aqui nos comentários. Quem você acha que governa hoje o Brasil, Lula ou Alexandre de Moraes? E mais, você acredita que Bolsonaro ainda pode vencer esse sistema? Coloca sua opinião aqui embaixo, porque ela vale muito. Chegamos ao fim de mais um boletim. E o que vimos hoje foi uma verdadeira aula prática de como a democracia brasileira está sendo posta à prova, todos os dias, diante dos nossos olhos. Gente, olha tudo o que aconteceu nesse episódio.
uma prisão chocante, 2 bandidos perigosos tirados das ruas graças ao trabalho sério da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que prendeu os criminosos que colocaram a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro como reféns. Um caso revoltante que deixou claro que a segurança da família do ex-presidente não é prioridade para a Polícia Federal, que tem focado mais em hashtags do que em proteger a integridade de brasileiros de bem. Falamos também da decisão escandalosa de Alexandre de Moraes, que mandou a polícia invadir o quintal da casa de Jair Bolsonaro sob a desculpa de evitar uma fuga pelo muro, como se o ex-presidente fosse um criminoso comum. Isso não tem precedentes na história do país e é uma das ações mais arbitrárias que já se viu contra um ex-chefe de Estado em uma democracia. E mais, trouxemos a terceira fase da vaza-toga, revelando que pessoas comuns foram monitoradas por assessores do STF apenas por usarem palavras como voto auditável ou eu autorizo nas redes sociais. Um verdadeiro aparato de perseguição digital montado dentro do Supremo. Isso, meus amigos, é inaceitável. Também falamos do escárnio nos bastidores do próprio STF, onde assessores do ministro Alexandre de Moraes o chamam de maluco, ironizam suas ordens e fazem piada com o remédio Rivotril. Nem dentro do próprio gabinete dele há respeito. E mesmo assim, esse gabinete continua intacto, operando enquanto o Senado assiste calado. Enquanto isso, do outro lado, o influenciador Felipe Neto, que passou anos atacando Bolsonaro, Trump e a direita, agora correu para apagar tudo contra Donald Trump. O motivo? Medo de perder o visto americano. O mesmo pânico tomou conta de outros aliados de Lula após o cancelamento do visto do ministro Alexandre Padilha e de sua família. Desespero generalizado, hipocrisia total. A verdade, pessoal, é que a casa está caindo para o lado de lá. E mesmo com toda a tentativa de calar, perseguir e desmontar o movimento conservador, o povo segue firme, atento, indignado, mas pronto para reagir. O deputado Eduardo Bolsonaro falou com todas as letras. Há um plano claro para expulsar Jair Bolsonaro da política. Mas ele também deixou claro que isso não vai ser fácil, porque o ex-presidente tem o apoio de milhões de patriotas que não aceitam injustiça, perseguição nem censura. E você, cidadão de bem, é parte disso. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário, cada hashtag é um ato de resistência pacífica. Então, se você chegou até aqui, faz aquele gesto de apoio que não custa nada, mas vale muito. Se inscreve aqui no nosso canal Movimento Brasil Patriota. Estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos, um número simbólico que representa a força da verdade, a união do povo conservador e o grito de basta que ecoa em todo o Brasil. Compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Vamos romper a bolha da censura. Vamos mostrar que a verdade ainda tem voz. E claro, comenta aqui embaixo. Você acha que Alexandre de Moraes está perseguindo Bolsonaro para deixá-lo fora da disputa em 2026? Você acha que o STF passou dos limites? Você confia no Senado para reagir? Ou acha que a resposta virá direto do povo nas próximas eleições? Sua opinião é o combustível do nosso trabalho. Não vamos parar, não vamos recuar, não vamos nos calar. Estamos firme e forte para manter você, cidadão de bem, muito bem informado. Até o nosso próximo encontro. Acho que um deles pode não acompanhar, o Fux, por ser juiz. Ele sabe que está fazendo parte de um teatro. Ele pode melhorar a biografia dizendo isso. Isso aqui é um teatro. Teatro mambembe e a gente já sabe o final. E aí, diante dessas imagens que nós temos visto hoje, né, o dia todo, cães farejadores, varreduras e policiais extras e drones e helicópteros, por que não fizeram isso? Eles tinham todas as informações, porque eles queriam que a balbúrdia acontecesse. O relator pediu a prisão preventiva de 10 pessoas. E lembra, quem decide a prisão preventiva é a própria CPMI, tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. A poucas horas do julgamento de Bolsonaro, surge a estranha nova ordem dentro do Exército. É isso mesmo. O Exército Brasileiro determinou a proibição de qualquer tipo de aglomeração ou manifestação nas proximidades das unidades militares, enquanto o Supremo Tribunal Federal conduz o julgamento do núcleo central da suposta trama golpista, que terá início nesta terça-feira. A medida também abrange os atos previstos para o feriado de 7 de setembro, que coincidirá com a análise do processo da primeira turma da Corte. De acordo com orientações internas, os comandos de área receberam ordem expressa de aplicar tolerância zero em relação a protestos próximos às instalações militares. A determinação busca evitar qualquer associação entre as Forças Armadas e manifestações políticas, especialmente diante da sensibilidade do caso que envolve militares de alta patente. A segurança vem sendo tratada em reuniões conjuntas entre o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As discussões se concentram em estratégias de monitoramento para o período do julgamento e para o 7 de setembro, considerado de risco elevado para novos protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Em Brasília, a expectativa é de que os atos se concretizem na região da Torre de TV, distante tanto da Praça dos Três Poderes quanto dos quartéis. Segundo oficiais ouvidos reservadamente, não há indícios de mobilização em frente a unidades militares. No X, Paulo Figueiredo ironizou o Exército. O único cartaz que alguém levaria hoje para a porta de um quartel é aquele palavrão Forças Armadas. O ministro Alexandre de Moraes vai proferir, ele é o primeiro a proferir o seu voto, já que é o relator do caso, e depois a sequência segue a ordem decrescente de antiguidade. Então, na sequência vem Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, será o último a votar. A leitura é que essa votação ocorra apenas na semana que vem, porque tem todo um trâmite ali, como o Christian Costa nos explicou. Amanhã vai ser aberto o julgamento, o ministro Moraes vai ler um relatório, na sequência o PGR Paulo Gonet vai ter 2 horas para fazer a sua exposição e depois 1 hora para cada um dos 8 advogados dos réus. Então é possível que o julgamento, a leitura dos votos ocorra apenas na semana que vem. A gente, claro, vai acompanhar todos os dias, mas essa é o cronograma. Que é uma amostra dos meus poderes mediúnicos. Diga. Eu dou o resultado. 4-1. Pois é, e aí... 4-1 sendo otimista. Sim. 4-1 sendo otimista, 4-1, 5-0. Pois é. Se tivesse aí incluído desse negócio de bet, apostas, tal, não ia ter. Aposto que todo mundo ia jogar nesses números. Porque, Silvio, eles podem até argumentar, justificar um voto divergente ou podem seguir acompanhar o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Eles costumam acompanhar, né? Porque o Alexandre de Moraes, sendo detetive, delegado, promotor, juiz e juiz que examina os recursos, eu acho que eles acompanham, porque deixaram isso acontecer. Sim. Acho que um deles pode não acompanhar, o Fux, por ser juiz. Ele sabe que está fazendo parte de um teatro. Ele pode melhorar a biografia dizendo isso. Isso aqui é um teatro. Teatro mambembe e a gente já sabe o final. Vocês assistem algum filme e já conhecem o final? Vocês já viram o filme? Não, né? Isso aí só vai interessar porque são capazes de fazer o que nem o cinema faz no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Diga, Silvio. Não, está corretíssimo o seu roteiro, Paula. Só incluir que antes nós vamos conhecer o que pensa a Procuradoria-Geral da República, porque a denúncia apresentada pelo Paulo Gonet, de fato, ela existe no papel. Mas o que Paulo Gonet pensa e como ele fará essa sustentação ainda é uma incógnita, porque durante a fase de interrogatório, quando inclusive o tenente delator, né, o coronel delator Mauro Cid, estava sentado ali,
Paulo Gonet timidamente leu 2 ou 3 perguntas e quase pedindo licença para Alexandre de Moraes para fazer determinadas perguntas. Então ainda tem a figura da PGR, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro não sai preso de julgamento, mesmo se for a maioria dos votos, quando concluída a votação em toda a turma, nessa ordem que você bem colocou, o presidente Jair Bolsonaro só sai quando se esgotarem todos os recursos. E com a possibilidade de um voto divergente de Luiz Fux e a possibilidade de alguma divergência ser aberta no voto de outro ministro, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia vota depois do ministro Luiz Fux. Ela é uma das 4, são 4 juízes ali, né? Juiz, é até difícil hoje em dia falar juiz em relação ao Supremo, mas um dos 4 togados que participaram do julgamento da ação penal 470, o julgamento do mensalão. Ela, Toffoli, Gilmar Mendes e Fux. Então, talvez tenha memória e isso abriria a possibilidade de embargos infringentes, o que leva para uma reanálise ao plenário. E aí o Brasil conheceria como pensam, o que pensam os 11 ministros da corte, que deveria ser, já deveria ter acontecido. Isso faria com que Alexandre de Moraes perdesse um pouco a mão, a condução. Na ação penal do mensalão, que pode ser comparada muito pela envergadura, né? Nós estamos falando de um ex-presidente da República, Bolsonaro, e estamos falando de um dos maiores esquemas de corrupção já montados no Brasil, que foi o mensalão. Ali fica muito claro que a figura do Ricardo Lewandowski, à época que foi colocado na corte pelo Lula para abrandar estas penas. Né? Então, é importante entender como pensam cada um dos ministros. Eu acho que seria interessante essa figura, se a gente pudesse acompanhar os embargos infringentes. Mas vamos aguardar o Fux. Deixa eu jogar para a Ana, só para a gente não perder o fio da meada, Ana, que o Christian trouxe para a gente os detalhes ali desse reforço do esquema de policiamento em Brasília. Falou ali em uso de cães farejadores, drones equipados com imagem térmica, que mais? O isolamento por grades, que nós vimos inclusive nas imagens, também agentes de segurança que vão permanecer dentro do interior da corte, do edifício onde vai ocorrer o julgamento, vão passar a noite ali acompanhando e realizando esse policiamento ostensivo. As informações é que já estão dormindo lá, né, na Suprema Corte, ou seja, um esquema de segurança absurdo, fora do comum. Agora, a pergunta que não quer calar diante das imagens que o Christian trouxe para a gente, e que imagens que estão rodando aí, todos os veículos de TV, todos se preparando para o dia de amanhã, por que isso não foi feito no 8 de janeiro? Mas eles não sabiam. Sabiam sim. Eu sempre comento aqui que eu não jogo nada fora. Minhas anotações, os meus prints. E aí hoje, por acaso, diante dessas imagens que eu vi mais cedo, eu disse, mas por que não fizeram esse esquema, exatamente este esquema de segurança para o 8 de janeiro? Porque eles sabiam. Há exatos 2 anos, houve na Câmara aqueles depoimentos sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, exatamente no dia 31 de agosto de 2023. E o senador Marcos Rogério trouxe, então, uma série de prints que eu fiz questão de guardar, porque ali mostra o que foi feito, que, na verdade, o que não foi feito, e eles não fizeram nada. Então, ali são vários prints. Eu separei alguns apenas, mas mostra, por exemplo, no dia 5 de janeiro, 3 dias antes, depois no dia 6 de janeiro, alerta da ABIN, dizendo mensagens sendo trocadas, há risco de ações violentas contra edifícios públicos. Intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional, dia 6 de janeiro, alerta da ABIN. E aí são várias e várias mensagens, né? São mensagens depois no dia 7 também, mais alerta da ABIN, 10h30 da manhã, dizendo convocações para tomar manifestação, tomada do poder, ou seja, foram vários dias. A ABIN avisando para o Saulo avisando, o Saulo que era da Polícia Federal, o Saulo avisando para o general G. Dias,
E por que o que nós não estamos vendo hoje não foi feito ali? E as conversas continuam, são vários e vários prints, até que chega em um print que aí mostra absolutamente tudo, que é exatamente o general G. Dias, no dia 8, no fatídico 8 de janeiro, às 8h56 da manhã, depois de dias trocando mensagens com a ABIN, com a Polícia Federal, de que vai ter problema, o general G. Dias, que desapareceu, ele escreve: vamos ter problemas. E, no entanto, nada foi feito. E aí, diante dessas imagens que nós temos visto hoje, né, o dia todo, cães farejadores, varreduras e policiais extras e drones, helicópteros, por que não fizeram isso? Eles tinham todas as informações, porque eles queriam que a balbúrdia acontecesse, que o vandalismo acontecesse, para empurrar a narrativa de que chegou no dia de amanhã. A fajuta narrativa do golpe de Estado, com algodão doce, bíblias e pipoca, como a gente sempre fala e mostra aqui há 2 anos. E relator da CPMI do INSS pede prisão preventiva de principais acusados da fraude. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a CPMI do INSS, cara, que pegou fogo hoje, hein? O relator pediu a prisão preventiva de 10 pessoas. E lembra, quem decide a prisão preventiva é a própria CPMI, tá? Ele pediu para o plenário da CPMI, vai ser votado agora na CPMI, e se for aprovado, temos já 10 pessoas em cadeia por conta da CPMI do INSS, o que é uma excelente resposta da sociedade aí contra esse absurdo que foi o roubo dos aposentados. E se confirmar esse tipo de coisa, meu amigo, se prepara, essa CPMI vai ser um desastre para o governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Bitman, cearense sem sotaque, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, lembrando que a CPMI ela é um instrumento de investigação e ela pode decretar a prisão das pessoas que ela julgar que tem culpa no processo e que precisa da prisão para garantir a investigação adequada, né? Lembra, prisão no Brasil só pode acontecer, a prisão punitiva só acontece no final do processo. Porém, ao longo do processo, caso a entidade que investiga, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, seja a CPMI, ela indique razões para que a pessoa pode atrapalhar a investigação, ou seja, que há uma tentativa daquela pessoa de atrapalhar as investigações, ela pode decretar a prisão preventiva. Isso está previsto, são medidas cautelares no processo penal brasileiro, né? Então, isso foi o que a CPMI fez. O relator, o Alfredo Gaspar, do União Brasil do Alagoas, pediu a prisão preventiva de 10 investigados, inclusive o careca do INSS. Então, tá ele aqui, tem outros empresários aqui, ex-diretor... Ah, tem um cara também que era do INSS, tá? Também ex-procurador-geral do INSS, advogado, pessoa ligada ao grupo Total Health, enfim, um monte de gente aqui, 10 pessoas foi pedida a prisão preventiva. E quem é que decide essa prisão preventiva? Não é a justiça não, tá? É a própria CPMI, ou seja, ele pediu, aí vai ser votado na CPMI, se tiver a maioria. Aí que a gente vai ver agora o grau de tentativa de desfazer a coisa do governo, porque o governo está desesperado nessa história, né? Vocês sabem, o governo achava que iria controlar essa CPMI, achava que seria mais uma CPMI chapa branca, que ia ter a presidência e a relatoria da CPMI, e daí não ia ter nada, né? Só que se ferrou nessa história. Aí o que acontece agora? Mas o governo ainda tem, a maioria dos membros da CPMI são de partidos da base do governo. Então o governo ainda espera conseguir controlar a CPMI. Só que tem um detalhe. Por quê? Porque embora sejam partidos da base do governo, lembra, você tem a União Brasil. Aqui a União Brasil é da base do governo e o relator é da União Brasil. E tem mais um monte de pessoas desses partidos que supostamente são da base do governo, mas que não apoia tanto assim o governo no final das contas, né? Então, essa é a situação. Além disso aqui, ó, Renan Calheiros e outras pessoas ligadas ao governo estão pedindo para sair da CPMI.
Por quê? Porque já viram que vai dar merda. Eles já viram que melou, meu amigo. Não vai dar ruim essa CPMI pro governo Lula de qualquer forma. Esse é o primeiro ponto em que a gente vai ver agora se o governo vai ter força para barrar esse pedido de prisão. O governo tem interesse de barrar isso daqui, tá? Por quê? Porque esse pessoal sendo preso aumenta o incentivo deles de fazer uma delação, de entregar aos outros, de falar alguma coisa, né? E também bota mais pressão nas outras pessoas que estão envolvidas que ainda não foram ouvidas, né? Os nomes foram citados pelo advogado Eli Cohen, um dos responsáveis por ajudar a descobrir o esquema de desvio durante o depoimento na CPMI. O advogado reuniu documentos, registros telefônicos e troca de mensagens entre empresários que indicam uso irregular de dados pessoais e participação de entidades nos desvios. Ou seja, lembra, esse troço já está acontecendo há algum tempo, esse desvio do INSS, né? Já tem algum tempo isso, né? Então, a investigação parece que é desde 2023, justamente quando o governo Lula assumiu, liberou o desconto sem nenhuma validação lá no INSS, e aí começou a ter uma festa de gente descontando coisa, né? Desde então, já tem essas evidências todas de mal feito com o pessoal, e isso daqui vai ser uma coisa muito divertida de ver, meu amigo, 10 presos por conta disso. Vamos ver como é que vai ser a votação na CPMI, né? Tem que ver se o governo vai conseguir conter isso daí. Aqui, ó, o Globo está colocando aqui, ó, o alto preço que o governo deve pagar à sua tropa de choque na CPMI do INSS. Apesar das derrotas iniciais, o governo conseguiu evitar, pelo menos por hora, a convocação do Frei Chico, né? Então a gente falou sobre isso. O pessoal da CPMI diz que houve esse acordo, mas não para não convocar ele, para não convocar num primeiro momento, né? O irmão do Lula, que é vice-presidente do sindicato do Sindinap, né? Mas o Planalto já faz as contas para pagar um preço alto para diminuir os desgastes na CPMI do INSS. Deve liberar emendas a rodo para manter integrantes da sua tropa de choque mobilizados na defesa do governo, praticamente de plantão na comissão, custe o que custar. Vamos ver se vão conseguir alguma coisa, porque, de novo, meu amigo, o governo pode pagar isso. Aliás, eu acho muito curioso isso, né? A Rede Globo criticava pra caramba o mensalão, né? Não, porque o governo não pode dar dinheiro pro deputado votar do jeito que o governo quer, que não pode, não sei o que lá. Agora, não, vai ter que gastar muito dinheiro, vai custar caro, vamos ter que dar muito dinheiro para esse pessoal. Cara, que sem vergonhice desse pessoal, né? Eles não têm nem... Cara, e criticavam o orçamento secreto do Bolsonaro, cara. Que é o contrário disso, né? O orçamento secreto impede que o Bolsonaro dê dinheiro para os deputados. Isso eles criticavam. Agora aqui não, que o Lula vai ter que dar muito dinheiro para esses deputados, para não sei o que lá. Cara, que coisa impressionante, né? E mesmo com isso, como eu falei para vocês, eu não sei se vão conseguir conter esse troço, não. Vamos ver como é que vai dar a votação desse caso aqui. Pode ser que realmente o Lula consiga não mandar essas pessoas para cadeia, ou pode ser que consiga. E se conseguir, vai ser um negócio bastante sério, né, no final das contas, né? Ainda tem muitos desses envolvidos aqui, indicados, ainda vão ser ouvidos pela CPMI, mas a CPMI deve ter embasado esse pedido de prisão exatamente no fato de que há o risco deles atrapalharem as investigações, né? A CPMI é um órgão de investigação tal como a Polícia Federal, tal como as polícias todas estaduais e tal como o próprio Ministério Público, né? Enfim, uma ação que realmente esquentou a temperatura lá na CPMI. Eu tenho a impressão que muita gente está preocupada. O tal do careca do INSS, o governo tentou jogar ele pro lado do Bolsonaro e coisa e tal, mas a verdade é que não tem essa, cara. Pode ter até algum envolvimento com deputados mais à direita? Até pode ter, tá? Não vou enganar vocês, não. Essa coisa lá em Brasília é toda uma nojeira só. Mas a verdade é que esse tipo de golpe de roubar aposentado, isso é muito mais comum na esquerda, cara. É a esquerda que sempre fez esse tipo de jogada. Tanto que você vê, né, um monte de sindicato envolvido nisso daí, um monte de sindicato ligado ao Lula, com o irmão do Lula e não sei o que lá, esse povo todo que está envolvido nesse negócio. Então, ou seja, pode até aparecer algum nome da direita ali, até pode. Mas isso daqui tem a cara da esquerda e quem vai se ferrar nessa história é a esquerda, né? Lembrando que sendo presos essas pessoas, a prisão preventiva, né? Ou seja, enquanto dura a investigação, mas elas podem ser chamadas de novo para prestar depoimento e coisa e tal, e aí há uma força muito maior para esse pessoal falar alguma coisa, né? Entregar alguma coisa, porque senão vão continuar presos, pode até fazer delação premiada, tá? A CPMI, como um órgão de investigação, pode fazer delação premiada com esses investigados para tentar obter mais informações sobre isso daqui. Cara, eu tô gostando de ver, cara, a oposição tá mostrando nessa CPMI realmente uma agilidade impressionante, a ponto do Renan Calheiros, raposa velha, tá fugindo da CPMI, bicho. Ele já viu que vai ficar feio pra caramba esse negócio, derrota acachapante, derrota feia, pediu pra sair. E não foi só ele não, tá? O Omar Aziz pediu pra sair também, teve mais gente que pediu pra sair desse negócio. O governo Lula vai gastar um bocado de dinheiro, não tenha dúvida, e acho que não vai conseguir. Diretamente do Brasil,
Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.